Olá pessoal, vamos fazer um vídeo aqui para comentar sobre o governo atual, esses 7 meses, 6 meses de governo, né, o que aconteceu de lá até aqui, do início até agora, né, e o que está acontecendo agora, né, a reclamação aí dos prefeitos, principalmente da cidade do Nordeste, se reunindo, se organizando para criar uma greve dia 30, né, para fazer uma greve dia 30. Por quê? Porque o repasse do governo federal está diminuindo, né, para os prefeitos, para as prefeituras. E aí muitos prefeitos que até apoiaram a eleição do governo atual, agora reclamando, né, e se organizando para fazer greve, né, contra o governo, porque não estão sendo beneficiados, estão sendo bloqueados alguns recursos que seria destinado através do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e que está sendo reduzido nesse governo, né? Por quê? A gente imagina, né? O governo foi o governo que, ao iniciar os trabalhos, uma das primeiras medidas foi aumentar o teto de gasto, que foi liberar a margem, né, do gasto que o governo pode ter, né? O governo tinha pegado o Brasil, o país, com superávit, mas agora ele já está com déficit, já está precisando fazer a economia cortar em alguns setores. E aí eu acho que não deveria cortar nesses setores como a saúde, a educação, como a gente já viu falar aí. Eu acho que ele deveria cortar, talvez, na parte da cultura, da Lei Rouanet, em algumas outras áreas, né? Buscar cortar em outras áreas que não sejam tão cruciais. E também não cortar dos recursos que retornam para ser destinados, né? Que retornam para as prefeituras. Porque tem muitas prefeituras que não têm autossustentação para as escolas públicas, hospitais, postos de saúde público, então, municipais, porque não arrecada, a receita é pequena e aí eles dependem do fundo de participação do município. Uma cidadezinha de 11 mil habitantes, como Morelândia, Pernambuco, por exemplo, ela depende desses repasses do governo federal, dinheiro que é gerado numa cidade maior, que tem a indústria, por exemplo, como Santo André, em São Paulo. Santo André é uma cidade que tem muita indústria, então ela gera muita receita para o governo federal. Então, esse repasse tinha que ser feito retornando, né, através do fundo de participação dos municípios, para que esses prefeitos consigam bancar suas contas ali, né, municipais. Mas a gente vê que é um governo que está querendo reduzir, está querendo diminuir tudo que ele puder diminuir, a polícia militar, as escolas militares, tudo que gasta muito ele está querendo reduzir para cumprir aquilo que é prometido, que é o teto de gasto, não ultrapassar o teto. Um teto que foi aumentado inúmeras vezes em relação a outros governos, e que mais que é um governo que já entrou gastando e gerando mais cargos, mais ministérios, mais despesa para o governo. Então, levou a tudo isso que a gente está vendo agora, a essa crise. E é um governo que não fez a economia funcionar, né? A gente não viu a indução, né, a atratividade para que a indústria produzisse, para que as empresas, o empreendedor empregasse o seu capital e assim gerasse mais riqueza, gerasse receita para o governo. Não aumentou isso. Então, não gerou oportunidade, não atraiu o investimento. Sendo assim, não gerou economia a ponto do governo conseguir bancar, conseguir arcar e cumprir essa meta que é o arcabouço fiscal lá que eles falam, que não pode gastar mais do que o que arrecada. O governo tem aquele limite até onde ele pode gastar. Mas é um governo que está gastando muito com muitas coisas, com viagens, com muitas coisas, e o que ele está cortando para reduzir esses gastos, está cortando muitas vezes de forma errada. Saúde e educação eu acho que não deveria mexer, né? E nem o repasse para os municípios, pois nos municípios, a cada localidade ali é quem sabe do que a sua cidade necessita, que a população necessita. Então, a arrecadação que vai para o governo federal para depois retornar, repassar, acho que deveria passar 100%, né, sem enrosco. Agora, onde deveria cortar, deveria ser aquele negócio lá da emenda parlamentar, que é o dinheiro que é dado diretamente na mão de um parlamentar, muitas vezes em troca de um apoio para votar em alguma lei, para aprovar alguma lei. Acho que não deveria existir isso. Tem coisas no Brasil que não deveria existir, gastos
com o dinheiro público, como por exemplo, o fundão eleitoral, né, que os partidos usam nas campanhas políticas, né, dinheiro público usado nas campanhas não deveria existir. Então, esse que eles chamam de orçamento secreto, que eles chamam de emenda parlamentar, que é a liberação de recursos sei lá, para deputado, para essas pessoas que estão lá, né, o governo federal liberar para ele gastar como ele bem quiser, ali não deveria existir. Eu acho que tudo deveria ser revelado e tratado em orçamento, e aí se viesse emergência, a gente liberava para gastar. E já estava no orçamento ali predestinado, né, no orçamento, todas as despesas que o governo vai ter. Tem que ser sempre assim, o orçamento tem que ser já predefinido para que não, no futuro não precise, por exemplo, cortar agora, como foi cortado da saúde, da educação, bloquear recursos para essas áreas, né? E nem para os municípios. Então acho certo esses governos municipais, esses prefeitos se manifestar para que eles possam, né, provocar alguma medida no sentido de reverter essa dificuldade, para que o governo encontre outras providências e não atrapalhando os municípios, onde as pessoas residem e onde é gerado todas as riquezas. E greve é algo justo, né, que está previsto em lei, é permitido. Não é à toa que no grande ABC paulista sempre existiu muitas sindicatos, pessoas envolvidas com o sindicato, fazendo greve, e foi onde pessoas conseguiram muitas coisas, muitas pessoas conseguiram direito trabalhista, conseguiram fazer muitos movimentos, e pessoas que se destacaram fazendo greve. Então, greve é algo justo, e essas pessoas têm que se manifestar mesmo e fazer essa greve. Esses prefeitos que estão prometendo dia 30, para que melhore, porque o Estado, a máquina pública, tem que ser uma ferramenta a favor da população, né, de uso para trazer o benefício para a população, e não a população ser um instrumento na mão do Estado, servir apenas de apoio político, servir apenas como massa eleitoral para eleger essas pessoas, para apoiar. Então, e onde é que está a população? Nos municípios. Então, eles têm que ter recursos para arcar com suas necessidades e, portanto, eu acho justa essa greve. E a previsão é de que até agora a gente não viu a abertura de empresas, a gente não viu muitas empresas vindo para o Brasil, a gente não viu a geração de emprego aumentando. Então eu creio que essa dificuldade vai continuar. Se pelo menos aliviar para esses prefeitos aí, já melhora alguma coisa, né? Já dá uma indicação de que o governo está querendo resolver alguma coisa. Mas no contrário, se ele não resolver, não tomar nenhuma medida, né, no sentido de fazer a vontade e cumprir, né, suprir as necessidades dessas prefeituras, eu creio que o governo realmente não quer, não se importa com o nosso país.